pessoal, mais uma vez, professora Maiara chegando aqui com uma super dica para você que vai fazer a prova da Polícia Penal do Pará. Sejam muito bem-vindos. Eu sou professora de processo penal aqui no Vale Concurso e hoje nós vamos trabalhar aí com um assunto muito relevante para a sua prova, tá? Que é o tema prisões. Eu trouxe algumas questões aí cobradas em certames anteriores, com carreiras que têm pertinência com a sua, tá? Também aí, concursos de agente penitenciário, né, que era a antiga nomenclatura do cargo que você em breve irá ocupar. Se você ficar com alguma dúvida, tá, a respeito aí das questões que nós iremos trabalhar, ou se tem alguma dúvida aí na matéria de processo penal, eu me coloco à sua disposição. Você pode me chamar lá no Instagram, que é o nosso canal de comunicação. Meu Instagram é Maiara OSD. Vou deixar aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida relativa aí às questões que nós iremos trabalhar ou qualquer tema aí de direito penal, né, cobrado no seu edital, não se acanhe, pode me chamar, tá certo? Nós temos os nossos canais aqui do Vale Concurso, se inscreva no canal do YouTube, tem muito conteúdo bacana, tá? Ativa o sininho aí para você ficar sempre por dentro das notificações. Eu também tenho um outro recado aqui para dar para você, que vai fazer o curso o concurso da Polícia Penal do Pará, que nós estamos vendendo simulados, tá? Clique aí, é só clicar no card acima ou no link abaixo para você participar aí do nosso simulado. Gente, simulado é muito importante, porque eu sempre digo que questões, fazer simulado, né, simular ali o momento da prova é fundamental na sua preparação aí rumo à aprovação, porque às vezes o aluno, ele domina a matéria, ele sabe todo o conteúdo, mas ele não possui maldade de questão. Então, quando ele pega ali a prova para resolver, ele costuma dar uma travada. Então, é importante que vocês resolvam questões, é importante que vocês simulem a prova, para que no momento, né, que de fato estiver valendo, você não seja surpreendido, tá? Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês, tá? É só clicar no link abaixo ou clicar no card para ter acesso aí ao nosso simulado, tá certo? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão, tá? Antes da gente adentrar aí nas questões, eu trouxe para vocês aqui o conteúdo programático aí do seu edital. Pessoal, olha, o seu edital, ele não tá um edital extenso, tá? Ele trouxe aí os principais temas que as bancas de concurso costumam cobrar quando nós falamos a respeito de direito processual penal. Então, olha, temas super relevantes aqui. Inquérito policial, gente, é necessário que vocês dominem o tema inquérito, tá? Que vocês saibam a característica, o prazo de conclusão do inquérito, se o delegado pode arquivar o inquérito ou não, tá? Tudo isso é muito importante. E hoje nós vamos trabalhar também com um assunto muito importante, que são as prisões. Eu trouxe questões aí sobre a prisão em flagrante, sobre a preventiva e a prisão temporária. A prisão temporária, ela não está prevista dentro do Código de Processo Penal, não, tá? Ela é prevista em uma lei extravagante, que é a Lei 7.960 de 1989. E lá nós temos o rol taxativo dos crimes para os quais é cabível aí a decretação da prisão temporária, além de todos os crimes hediondos e equiparados, tá? Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Questão número 1, pessoal. Olha só, analise as afirmativas a seguir. Permite-se a decretação da prisão temporária para o crime de epidemia com resultado morte. Olha só, eu acabei de falar que a lei de prisão temporária tem um rol taxativo com os crimes, tá? Ela elenca todos os crimes ali para os quais são cabíveis a decretação da temporária, além dos crimes hediondos, que estão lá na Lei 8.072 de 90, tá? Todos os crimes hediondos e os equiparados hediondos também pode ser decretada aí a medida cautelar de prisão preventiva, tá? Então, olha só, isso aqui é um caso, cabe, você que está estudando prisão temporária, cabe aí para epidemia com resultado morte? Vamos para a próxima. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto de prisão em flagrante depois de prestado o compromisso legal. 3. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal.
Nas infrações a 4, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E aí, pessoal, está correta ou está incorreta? Gente, quais são as corretas, quais são as incorretas? Ó, para vocês analisarem. Vamos tratar aqui da primeira, tá? Gente, realmente a epidemia com resultado morte é permitido aí a decretação da prisão temporária, tá? Mas tem que ser epidemia com resultado morte. Só epidemia, causar epidemia somente, tá? Não cabe prisão temporária, tá? Tem que ser epidemia com resultado morte. E nós estamos vivendo aí um período de pandemia, né? Pode ser que a banca venha cobrar esse assunto aí na sua prova. Então é importante que você saiba que causar epidemia com resultado morte é um crime passível aí de prisão temporária. Aqui nós já estamos falando do Código de Processo Penal, artigo 304 ou 305, salvo engano, tá? Que na falta do escrivão, qualquer pessoa poderá, que for designada aí pelo delegado de polícia, poderá lavrar o auto de prisão em flagrante, desde que preste o compromisso legal. Então, que também está correto, tá? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, né, revisar a necessidade aí da sua manutenção a cada 90 dias. Aqui eu chamo a sua atenção porque esse é tema novo. Isso foi incluído pelo pacote anticrime, tá? Então é importante que você saiba isso, porque bancas gostam de explorar mudanças legislativas, tá? Tudo que é novidade. Então, realmente, aqui também está correto, porque a cada 90 dias, como a prisão preventiva, ela não tem um tempo determinado, estipulado, como tem a prisão temporária, a cada 90 dias o juiz deverá revisar a necessidade aí da sua manutenção, tá? E o último aqui, o 4, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Sim, o crime permanente é aquele que a sua execução se prolonga no tempo, tá? Por vontade do agente infrator. Então, por exemplo, no crime de sequestro ou cárcere privado, durante todo aquele momento, né, que a vítima ela é mantida privada de sua liberdade, a qualquer momento pode ter lá 10 dias, tá, de privação de liberdade. Todo esse período o agente encontra-se em flagrante. Então, a qualquer momento, tá, ele pode ser preso em flagrante. Então, todas as alternativas aqui estão corretas, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Olha só. Aí eu trouxe para vocês, né, os artigos, ó. Aqui é artigo 305, né? Na falta ou impedimento aí do escrivão, qualquer pessoa pode lavrar o auto aí depois de prestado compromisso legal, tá? E aqui, ó, o artigo lá na Lei 7.960, tá? É artigo 1º, que faltou aí, artigo 1º, caberá a prisão temporária, ó, epidemia com resultado morte. E aqui, ó, conforme o artigo 316, parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade aí da manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Então, vejam que foi o quê? Ctrl+C, Ctrl+V aí da letra de lei. Por isso, gente, que eu sempre falo que é muito importante a leitura de lei seca, tá? Quem passa no concurso público é quem não tem preguiça de pegar a legislação, porque não é uma tarefa agradável, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige muito do aluno, né? Muita atenção à leitura de lei seca, tá? Mas olha como que te dá a questão de prova, né? E aqui também, ó, também outra letra de lei, ó, artigo 303, né? Falando dos crimes permanentes aí e as hipóteses de flagrante, tá? Então, vamos prosseguir aqui para a próxima questão. Questão de número 2, ó. Beltrano foi preso em flagrante 3 dias após ter se envolvido em um roubo a um posto de gasolina. Os policiais visualizaram os vídeos gravados pelas câmeras de segurança e identificaram Beltrano. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vejam bem, ele foi preso 3 dias após a prática do roubo, tá? Então, 3 dias após ele está ainda em flagrante, gente, essa prisão em flagrante, ela foi uma prisão legal? O que vocês acham? Lá no artigo 302, nós temos discriminado o que é considerado flagrante, né? Quem está cometendo o crime, quem acaba de cometer, quem é perseguido logo após, né? Quem é encontrado logo depois com objetos, instrumentos, documentos que façam presumir ser ele o autor, tá? Então, aqui nessa situação, Beltrano ainda estava em flagrante, ele poderia ter sido preso em flagrante? Gente, olha só, vamos analisar as alternativas. A prisão em flagrante de Beltrano é legal e merece ser convertida em prisão preventiva, pois o delito cometido por ele não cessou depois de consumado. B. A prisão em flagrante de Beltrano é ilegal, pois só se considera em flagrância quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa
em situação que faça presumir ser o autor da infração. Letra C. A prisão em flagrante de Beltrano é ilegal, pois não há situação de flagrância no caso narrado no enunciado. Letra D. A prisão em flagrante de Beltrano é legal e pode ser arbitrada fiança pela autoridade policial. Letra E. A prisão em flagrante de Beltrano é ilegal, mas a autoridade policial pode fixar-lhe fiança para que ele se livre solto. Gente, como eu disse, né? Nós temos 4 hipóteses aí que são consideradas flagrantes, né? Quem está cometendo o crime, quem acaba de cometer, quem é perseguido logo após, né? Ou quem é encontrado logo depois. Aqui na letra B, faltou o quê? Esse é encontrado logo depois, tá? Porque aqui tá falando, porque só se considera nessas hipóteses, tá faltando uma, lá no artigo 302, tá? A prisão de Beltrano é ilegal, tá? A prisão dele é ilegal, pois o quê? Passados-se 3 dias, não há mais situação de flagrância, tá? Então ele não deveria ter sido preso em flagrante, essa prisão é ilegal, e prisão ilegal é o quê? Relaxada, tá? Prisão ilegal relaxada, tá? Nós só falamos de relaxamento de prisão quando a prisão for ilegal. E aí, ó, o artigo 302, né, fala aí das hipóteses de flagrante delito, tá? Então, aqui é necessário que você saiba aqui quais são as hipóteses. Esses dois aqui, pessoal, inciso 1 e inciso 2, são chamados de flagrante próprio, tá? Flagrante próprio, quem está cometendo ou quem acaba de cometer ali a infração penal. O 3, tá? É perseguido logo depois, é o chamado de flagrante impróprio. Flagrante impróprio. E o 4 é o chamado de flagrante ficto ou presumido, em que o indivíduo é encontrado logo depois com instrumentos, com armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, correto? Então, passamos para a próxima aí, questão de número 3. O artigo 306 do CPP dispõe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Gente, isso aqui é questão típica de prova, tá? Questão que cobra prisão, normalmente traz esse assunto porque confunde muito o candidato. Eles confundem essa comunicação, o tempo dessa comunicação, com o tempo em que deverá ser enviado o auto de prisão em flagrante para a autoridade judicial, tá? Então você não vai confundir isso na sua prova. A comunicação, gente, ela é feita imediatamente, tá? A 3 pessoas, ao juiz, tá? Ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Agora, a expedição do auto de prisão em flagrante é feita em até 24 horas para o juiz e, caso o preso não possua advogado, para a Defensoria Pública, tá certo? Então, aqui essa comunicação imediata é feita ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Portanto, aqui, nossa alternativa correta é a letra A. Isso está lá no artigo 306, ó. A prisão de qualquer pessoa ou local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Não confunda com o prazo de 24 horas, tá? Para a expedição aí do auto de prisão em flagrante. Questão de número 4, ó. P é surpreendido pela atuação de agentes policiais que preparam um flagrante em seu desfavor. No caso, resta caracterizado o denominado crime. Gente, no caso em que há preparação do delito, tá? Em que há um crime que foi preparado, que foi as autoridades ali instigam o agente a cometer crime e ao mesmo tempo se cercam de providências para que essa infração não se consume, tá? Nesse caso, nós teremos, tá, o que o STF chamou de crime impossível, tá? No caso aqui será crime impossível, isso está no entendimento sumulado do STF, na súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, se a polícia ela instiga alguém a cometer um crime, tá? E ela toma todas as providências para que esse crime não se consume, nós teremos aí o chamado flagrante preparado e trata-se de hipótese de crime impossível, tá bom? Segundo aí entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, questão de número 5. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que toda pessoa do povo tem o dever legal de prender quem esteja em flagrante delito. B. Em caso de crime hediondo, a comunicação da prisão em flagrante à família do preso pode ser proibida pelo delegado de polícia.
C. Pode ser relaxada se estiver em conformidade com as formalidades legais e o fato constituir crime. D. A ausência de testemunhas do crime impede a elaboração do auto de prisão em flagrante. É considerado em flagrante delito não só aquele que está cometendo infração penal, como aquele que acaba de cometê-la. Então vamos lá, vamos analisar aqui alternativa por alternativa. Gente, toda pessoa do povo tem a faculdade, não é dever. O dever é para a autoridade policial e seus agentes, tá? Aqui nós falamos que o povo tem a faculdade, é o chamado flagrante facultativo. O flagrante é obrigatório, é para as autoridades e para os seus agentes, tá? Para as autoridades policiais e seus agentes. O povo pode, ele não tem o dever, ele pode prender quem encontra-se ali em flagrante delito, tá? Então aqui está incorreto, porque não é dever, é uma faculdade. Em caso de crime hediondo, tá? Nós também vamos ter a comunicação, independente de qual seja o crime, é direito do preso, tá? Que a sua família seja comunicada de sua prisão. Pode ser relaxada se estiver em conformidade com as formalidades legais. Não, gente. A prisão que é relaxada, lembre-se, falou em relaxamento de prisão, nós estamos falando de uma hipótese de prisão ilegal, tá? Nós só vamos ter prisão relaxada se estivermos falando de prisão ilegal. Porque se a prisão for legal, nós poderemos ter liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Mas relaxamento de prisão só é cabível para prisão ilegal. A ausência de testemunhas não impede, tá? Não impede, porque às vezes nós não temos testemunhas oculares, né? No local ali do crime, onde o crime foi praticado. Isso impediria alguém de ser preso em flagrante? De jeito nenhum, né? Aí nesse caso são chamadas duas pessoas ali para assinarem como testemunha o auto de prisão em flagrante, tá? Não precisa ter testemunha do crime, tá? Não é necessário. Letra E, tá? Aqui a letra E é o nosso gabarito, que é considerado em flagrante não só aquele que está cometendo, como aquele que acaba de cometer. É o nosso flagrante próprio, tá? Lá do artigo 302 que nós já vimos. Então aqui, ó, está errado, né? Qualquer do povo poderá. A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao juiz, né? Relaxar a prisão, apenas prisão ilegal, né? E aqui a falta de testemunhas não impede aí o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso deverão assiná-lo pelo menos duas testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso aí para a autoridade. E a 302, que é o nosso gabarito, tá? Beleza? Certinho, vamos continuar aqui. Questão de número 6 agora. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva. Gente, é importante demais que vocês saibam, tá? Quais são as hipóteses em que é possível aí a decretação da prisão preventiva, tá? Então, nós temos lá no artigo 312 e 313 as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva. Não é cabível em qualquer crime, não, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, crime de furto. Não é possível, tá? A decretação da prisão preventiva, o furto na sua modalidade simples, por conta da pena, tá? Por conta da pena que é de 1 a 4 anos, tá? Então, vamos lá. Nos crimes culposos também não cabe, tá? Prisão preventiva. É apenas crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, tá? Não é máxima, não é até 4 anos, não. É superior e tem que ser crime doloso. Crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 8. Não, tá? É superior a 4. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Correto, é o nosso gabarito. Nos crimes culposos, não cabe preventiva aí para crimes culposos, tá? Não cabe preventivo para crime culposo. Aí o artigo 303, é necessário que vocês leiam aí os artigos 312 e 313, que falam das hipóteses de cabimento aí da prisão preventiva. É muito importante, principalmente porque nós tivemos alterações nesses artigos com o advento aí do pacote anticrime. Como eu já falei e repito, né? A banca gosta de explorar tema novo, gosta de explorar novidade legislativa. Então, isso aqui tem que estar na ponta da sua língua. O artigo 313, ó, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, ó, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Agora a questão de número 7. Dentre as prisões cautelares, isto é, aquelas prisões decretadas antes da sentença final condenatória, transitada em julgado, destaca-se a prisão preventiva. Nesse sentido, um dos motivos que autoriza a decretação da prisão preventiva é
Aí nós temos aqui mais uma questão cobrando aí, né? Mas agora vocês verão que além do quanto máximo ali da pena, nós temos outras hipóteses em que é possível a decretação da prisão preventiva. Por isso eu disse que é importante, tá? Prática de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, não, né? Nós acabamos de ver que tem que ser crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Prática de crime culposo, não cabe, tá? Em crime culposo não há cabimento aí de prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal, correto, gente, esse é o nosso gabarito, tá? Quando for o quê? Conveniente para a formação de provas, porque de alguma maneira aquele réu, ele está o quê? Ele está conturbando ali a colheita de provas, ele está ameaçando testemunhas, ele está destruindo provas que possuem em seu desfavor, tá? Então aí, na conveniência da instrução criminal, poderá ser decretada a prisão preventiva dele. Garantia da ordem privada, não, é garantia da ordem pública. Para garantir a ordem pública, sim, é possível, mas não a ordem privada, tá? Inexistência de prova do crime. Óbvio que não, né, gente? Tem que ser existência da prova do crime. E aqui, ó, olha aí. No artigo 312, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único, ó. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, por exemplo, se for imposto a ele, né, ao agente ali, uma medida cautelar de não frequentar determinado local, tá? E ele descumpre, ele está sujeito aí à decretação da sua prisão preventiva, tá? Continuando. Aí o artigo 313, tá? Ó, quais são as hipóteses aqui em que cabe preventiva? Lá do artigo 313, né? Esse aqui nós já sabemos, né? Crimes dolosos com pena privativa máxima de liberdade superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, tá? Se ele for reincidente em crime doloso, também é possível aí que seja decretada a sua prisão preventiva. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, quando envolver ali violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir que a medida protetiva, tá, seja cumprida, poderá ser decretada a prisão preventiva do agente, tá? E o parágrafo único, ó, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, caso ele não se identifique, não tenha elementos necessários para identificá-lo, poderá ser preso, né, preventivamente até que consiga identificá-lo e devendo ser colocado em liberdade imediatamente após isso ocorrer, salvo se não estiver preso por outro motivo, tá? Número 8, ó, sobre a prisão, tem-se o seguinte: a prisão temporária, presente os seus requisitos, poderá ser decretada no curso da ação penal. Gente, jamais, tá? Prisão temporária é prisão própria de investigação, tá? Ela só vai ser cabível, ela somente é cabível na fase do inquérito policial. Nós não podemos falar de maneira alguma de prisão temporária na fase do processo, na fase da ação penal. Se a sua questão trouxer que a prisão temporária, tá, foi decretada aí durante a ação penal, está incorreto, tá? Prisão temporária somente na fase do inquérito policial. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Gente, a Constituição não previu em nenhuma hipótese, nem mesmo no pior estado de exceção que nós podemos ter, que é o estado de sítio, a incomunicabilidade do preso. Então, não há incomunicabilidade do preso. No Código de Processo Penal, nós temos um artigo que fala que o preso poderá ficar incomunicável por até 3 dias, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tá? Esse artigo não foi recepcionado, portanto, ele é inaplicável. Não há, no Brasil hoje, nenhuma hipótese de incomunicabilidade de pessoa privada de liberdade, nem mesmo no estado de exceção aí, o pior do estado de exceção que nós podemos ter, que é o estado de sítio, tá?
Nos crimes hediondos, a prisão temporária tem, em regra, duração de 30 dias, correto, tá? Nos crimes hediondos equiparados, lá na Lei 8.072 de 90, a prisão temporária, o prazo dela é diferenciado em relação à Lei 7.960. Por quê? Aqueles crimes que constam ali no rol do inciso 3 do artigo 1º da Lei de prisão temporária, se ele não for um crime hediondo, tá, ou equiparado, o prazo será de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Mas quando nós falamos de crimes hediondos ou equiparados a hediondo, o prazo será de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, no caso de réu preso, né? E se estiver solto, o prazo será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 e o prazo para conclusão do inquérito, tá? No caso de inquérito policial, de réu preso. Lá nos crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30, pode ser prorrogado por mais 30. Se ele estiver solto, é 90, podendo ser prorrogado por mais 90. Mas em relação à prisão temporária nos crimes hediondos, o prazo será de 30, podendo ser prorrogado por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Após a alteração legislativa promovida pela Lei 12.403 de 2011, é possível a decretação da preventiva pelo juiz de ofício durante a investigação penal. Gente, atenção aqui também, porque isso é novidade. Antes do pacote anticrime, o juiz ele poderia decretar a preventiva de ofício, mas não no caso de investigação não, tá? Na fase do inquérito não, somente no curso da ação penal. Porém, em adoção ao sistema acusatório, né, o juiz ele não age de ofício, portanto, o pacote anticrime retirou a possibilidade do juiz decretar preventiva de ofício. Então, hoje, o juiz só decreta preventiva se ele for provocado pelo delegado de polícia no curso aí da investigação, né, no curso do inquérito, ou pelo Ministério Público, tá? No curso da investigação ou durante a ação penal. Ele não decreta preventiva de ofício mais. É causa de revogação da prisão preventiva o extrapolamento pela autoridade policial do prazo de conclusão do inquérito. Gente, revogação da preventiva, né? É só quando nós estivermos falando de prisão ilegal, tá? E extrapolar o prazo da conclusão do inquérito não torna automaticamente aí a prisão ilegal. Nosso gabarito aqui é a letra C, porque nos crimes hediondos a prisão temporária tem em regra duração de 30 dias, tá? Isso consta onde? Lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, tá? E aí, ó, a prisão, né, temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos nesse artigo terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Questão de número 9. Ó, conforme a Lei 7.960, que dispõe sobre a prisão temporária, assinale a alternativa correta. Na hipótese de representação do advogado da unidade prisional para a decretação da prisão temporária, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente juntos dos demais detentos. C. Caberá prisão temporária quando o indiciado tiver residência fixa. E D. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Gente, aqui está incorreto, porque não é representação do advogado da unidade prisional, não. É representação do delegado de polícia, tá? Então, quando houver representação do delegado de polícia aí a respeito da prisão temporária, o juiz, antes de decidir, ele ouvirá o Ministério Público, tá? Então, aqui está incorreto. Os presos temporários, eles deverão, aqui, obrigatoriamente ser separados dos demais detentos, tá? Os presos temporários, de acordo com a lei, eles não podem permanecer no mesmo ambiente dos demais detentos. Obrigatoriamente, eles têm que manter-se o quê? Separados. Aqui, então, está incorreto. Não caberá, né? A prisão temporária caberá quando o indivíduo não tiver o quê? Residência fixa, tá? Não tiver residência fixa. Nosso gabarito aqui é letra D, porque decorrido o prazo previsto ali no mandado de prisão temporária, a autoridade, independentemente de nova ordem judicial, deverá pôr imediatamente o preso em liberdade, a não ser que tenha havido ali
a prorrogação do prazo da temporária ou que essa prisão temporária tenha sido convertida em prisão preventiva, sob pena o quê? De crime de abuso de autoridade, tá? Então, isso aqui foi uma alteração promovida dentro da lei de prisão temporária pela lei de abuso de autoridade. Então, se o preso não é colocado imediatamente aí em liberdade, a autoridade responsável responderá por abuso de autoridade. Aqui, ó, então vamos lá. Letra A, né? O artigo 2º, parágrafo 1º, fala que na hipótese de representação de quem? Da autoridade policial, tá? O juiz, né, ele vai decidir, antes de decidir, ele vai ouvir o Ministério Público. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados e não juntos, tá? Dos demais detentos. Caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E letra D, que é o nosso gabarito, né? Decorrido o prazo contido aí no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Questão de número 10, ó. Juarez, identificado civilmente com residência fixa, está sendo investigado pela prática de homicídio com culpa consciente. Delegado de Polícia e Ministério Público entendem que a prisão temporária é essencial para as investigações, pois verificaram fortes indícios que Juarez estaria ameaçando as testemunhas do delito. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Nesse caso, gente, fala-se o quê? Que ele cometeu um crime de homicídio com culpa consciente. Então, de cara, nós já podemos descartar a possibilidade aí de prisão temporária, porque não cabe prisão temporária para crimes culposos, tá? E a culpa consciente é uma das modalidades, tá? Dos crimes culposos. Então, não é possível que, nesse caso, falarmos em prisão temporária. Então, ó, não é cabível, tá? Não é cabível prisão temporária por falta de previsão legal para a hipótese. Porque lá no rol, né, da lei de crimes de crimes que cabem prisão temporária, nós temos o quê? Homicídio doloso, tá? Não há homicídio culposo. Para homicídio culposo, não cabe prisão temporária. Aqui, ó. Caberá prisão temporária, né, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, tá? Então, não fala-se aí em homicídio culposo. 11. De acordo com o artigo 2º, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de... Qual é o prazo, né? O prazo previsto lá na lei de prisão temporária, tá? Que nós não estamos falando dos crimes hediondos ou equiparados. O prazo previsto na lei de prisão temporária é o quê? De 5 dias, né? Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, o gabarito nosso é a letra B. E olha aí o artigo 2º, né? Ó, lá na lei de prisão temporária, o prazo vai ser de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Se estivermos falando de crimes hediondos, nosso prazo é de 30, prorrogável por mais 30. Isso aqui é muito importante que vocês saibam, gente, pelo amor de Deus, tá? Porque isso aqui tem muita chance de ser cobrado na sua prova, perguntando qual que é o prazo, por exemplo, de um crime que é hediondo. Um crime que é hediondo, qual que seria o prazo da temporada? Então, é importante que você saiba que o prazo vai ser diferente. Se não for crime hediondo, mas tem que ser um daqueles crimes listados na lei de prisão temporária, o prazo vai ser de 5 dias, tá? Então, cuidado para não confundir. A nossa última questão de hoje, né? Vamos lá, ó. Segundo o artigo 1º da lei de prisão temporária, caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado de acordo com qualquer prova, tá? Aqui, ó. Risca isso aqui. De acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação nos seguintes crimes, exceto, tá? Então, aqui tá te pedindo qual crime que não é possível, que não é permitido decretação da temporária. Sequestro ou cárcere privado? Sim, tá? Tá previsto lá na lei, tá? Tá previsto no rol lá dos crimes. Crime contra o sistema financeiro? Correto.
Crimes previstos na lei de terrorismo, correto. E epidemia com resultado morte, que foi a nossa primeira questão, correto. Não cabe o quê? Para furto, tá? É cabível para roubo, mas furto não, tá? Não cabe temporária, então, nem preventiva para furto, tá? O furto na sua modalidade simples não é cabível preventiva, tá? E não é cabível temporária, por quê? Porque não está previsto na lei. E assim, pessoal, nós encerramos, tá, as nossas questões. Espero que tenham sido todas devidamente esclarecidas, mas caso, né, você tenha ficado com alguma dúvida, eu volto a me colocar aí à sua disposição. Pode me procurar lá no Instagram, que a gente bate um papo, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Não deixe de seguir o Vale Concurso aí nas nossas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal, tá? Lembrando, mais uma vez, para ter acesso aí ao simulado, temos o link abaixo aqui, é só você clicar ou então clicar no card, tá certo? Boa sorte, bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau!